Bom, irmãos, estamos na campanha de jejum da devoção e o tema de hoje é a oração de Jonas. O devotado ora em meio à aflição. O devotado ora em meio à aflição. Jonas 2, versículo 2. Vamos ler o 1 e o 2. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei e Tu me ouviste a voz. Amém? Feche os olhos. Pai, consagro a Ti, Senhor, esta palavra e a minha vida, a minha boca. Que não seja eu através da minha carne falando aqui, mas que eu seja usado pelo Teu Espírito, Senhor, iluminado pelo Teu Espírito, para falar das coisas do céu e das revelações que vêm do Senhor. Usa a minha vida, Pai, fala com os Teus filhos no mais profundo. O Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória, e nós queremos Te glorificar por esta palavra. Senhor, o Senhor tem liberdade nesta noite, somos um solo fértil para Ti. Venha, derrama a Tua palavra em nosso coração, e nós sairemos daqui cheios e plenos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém? Pode se sentar. A história de Jonas é uma história muito legal, bonita, impactante. A gente conta assim para as crianças. Minhas filhas adoram que eu conte para elas a história de Jonas. Jonas era um profeta do Senhor. Deus mandou ele profetizar contra uma cidade chamada Nínive, capital da Assíria. Um povo muito bárbaro, vamos dizer assim, cruel, rival até do povo de Deus. A Assíria, no momento da história de Israel, dominou o Império do Norte, dominou Israel por um bom tempo. E tiveram muitas guerras entre a Síria e Israel. E agora um profeta de Israel tinha que se levantar para profetizar contra uma cidade. E a palavra que Deus falou para ele é o seguinte: vá na cidade e diga o seguinte: eles são pecadores, rebeldes e vão morrer, e eu vou destruir a cidade. Então a incumbência de Jonas não era tão fácil. Imagina chegar numa cidade que são bárbaros, pessoas que não conhecem a Deus, pecadores contra o Senhor, e dizer assim: vocês são um bando de pecador, vocês vão morrer, que meu Deus vai matar vocês. Esse cara não vai chegar aqui na nossa cidade, na capital, e vai, com essa petulância toda, vai falar isso pra gente. É isso que estava na cabeça de Jonas. E Jonas, em vez de embarcar para Nínive, ele embarcou para Tarsis, uma outra cidade, numa direção meio que oposta a Nínive, ou pelo menos distante de Nínive. E ele querendo ir para esse lugar para fugir do chamado e da presença do Senhor. Mas o Senhor não largou Jonas. Jonas, no meio da tempestade, Jonas no meio do barco viveu uma grande tempestade. O Senhor enviou ali uma terrível tempestade, e o barco já estava a naufragar. Jogaram as bagagens fora, jogaram tudo fora, nada acontecia, até que Jonas se levanta e fala assim: não, o culpado sou eu que sou o culpado dessa tempestade vir até esse barco. E a pedido do próprio Jonas, ele pede para ser lançado no mar, porque só assim cessaria aquela tempestade e aquelas pessoas não morreriam, reconhecendo que ele era o rebelde, que ele era o desobediente. Mas à medida que ele cai no mar, não sei o quão terrível seria isso, numa tempestade cair no mar, mas mais terrível do que isso, no meio da tempestade aparece um peixe. Alguns falam baleia, alguns falam que parece que Mateus fala baleia, mas aqui não se parece um mamífero, parece um peixe mesmo. E independente do que for, irmãos, porque muitos falam que a história de Jonas é uma história alegórica, fictícia. Eu não creio nisso, irmãos. Eu creio na palavra de Deus. E a palavra de Deus, em muitas coisas ela é literal. Se nós cremos em ressurreição de mortos,
se nós cremos na abertura do Mar Vermelho, se nós cremos nas 10 pragas, por exemplo, do Egito, se nós cremos numa coluna de fogo que andava junto com Israel, se nós cremos em coisas assim, por que não crer que um peixe, sabendo que há grandes criaturas marinhas, por que não acreditar que um peixe realmente engoliu a Jonas? Então, o peixe vem, ele cai no mar, e se não bastasse ele está no mar, no meio de uma tempestade, vem um peixe, tão grande o bastante para engoli-lo vivo inteiro, e Jonas vai parar dentro da barriga do peixe. Eu não sei que tipo de aflição é essa, porque talvez você diga assim: bispo, estou no fundo do poço. Talvez essa eu consiga imaginar. Se você me dizer assim: bispo, estou atolado até a lama, até o pescoço, talvez eu entenda o que você está falando. Se você falar assim: bispo, estou submergindo, estou me queimando, talvez eu entenda. Agora, se você falar assim para mim: bispo, eu estou dentro da barriga do peixe, essa aflição talvez eu não conheço. E talvez não consiga imaginar, se eu não fizer uma reflexão. Imagine aí você que está me assistindo também pelo canal do YouTube, imagine você sendo engolido por um peixe, e agora você se imagina dentro da barriga dele. Se imagina aí. Eu faço isso para poder viver a palavra. Fiquei imaginando eu sendo engolido por um peixe lá dentro, e o peixe nadando, e eu nadando com o peixe dentro da barriga dele. E não foi 1 minuto dentro da barriga do peixe. Quanto tempo foi? Quanto tempo? Jonas 1, versículo 17. É o último versículo. Jonas 1, 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O cara ficou lá vivo 3 dias dentro da barriga de um peixe. Vai saber o percurso do peixe, subia, descia. Imagina, no estômago, cheio de outros peixes menores, vai ser um cheiro assim, irmão. Quando você vai na peixaria, ou quando você vai na feira, quando você passa pela barraca do peixe, eu e minha mãe, a gente ia para a feira, meu pai lembra bem, eu falava: quero ir para a feira com você. Aí eu pegava o começo da feira e andava assim. Quando eu estava chegando perto da barraca do peixe, eu falava: minha mãe, vai você na frente, vai. Aí ela ia. O que eu fazia em seguida? Ela falava: mas vem logo. Não, vai que eu vou passar correndo. Aí eu tampava meu nariz e passava correndo pela barraca do peixe. Porque quem já fez isso já? Revela aí. E eu passava correndo para não sentir o cheiro do peixe. Você imagina Jonas dentro da barriga. Irmãos, a gente fica na beira do mar, já tem um cheiro meio ruim às vezes. Imagina dentro da barriga do peixe. Meu Deus do céu. E dentro dessa aflição terrível que eu estou falando, angustiado e aflito, Jonas faz uma oração, que é o tema desta ministração da nossa campanha. Ele faz uma oração a Deus. No versículo 2 ele começa essa oração, mostrando que ele estava angustiado. Ele fala: na minha angústia clamei ao Senhor, Ele me respondeu lá no ventre do peixe. Ele me respondeu. Ele faz uma oração, porque assim se comporta uma pessoa que está aflita e desesperada. E talvez a gente pense assim: não, mas não tem outra saída. Às vezes a gente busca outra saída. Quando a gente está aflito e desesperado, a gente busca às vezes inúmeras saídas carnais para aquilo que talvez só vai ser resolvido de forma espiritual. Então eu busco com o meu patrão, eu busco com o meu vizinho, eu busco com o meu parente, então eu busco comigo mesmo, então eu tento resolver, então eu choro, eu me lamento. Como é que vive uma pessoa desesperada e aflita hoje em dia? Ela se joga da ponte, ela se suicida, ela tira na cabeça, ela entra em depressão, ela tem insônia, ela vive numa vida totalmente desregrada. Ela quer achar por meios carnais de como ela vai conseguir resolver a sua vida e a sua vida com a sua própria luta. Mas um devotado que conhece o poder da oração, que tem experiências com Deus como Jonas, o que ele faz? Dentro da barriga do peixe, na maior aflição da sua vida, ele começa a orar. Na maior aflição da sua vida,
em vez dele buscar meios carnais, porque, sei lá, acho que iria me debater, não sei se ele tentou fazer isso também, chutar o peixe, será que ia adiantar? Será que dava? Vai saber. Mas ele poderia de várias formas carnais, tentar sair dali, mas ele sabia, que como ele estava ali por desobediência, e aquela tempestade era espiritual, aquele peixe também, ele sabia que ele precisava orar. E a oração de um devotado, ela transforma muita coisa. Olha, irmãos, por mais que você esteja perdido, não tem oração que não te encontre. Você é achado por Deus, a hora que você fala com Ele. E eu estou dando essa palavra hoje, eu vendo quantos textos nós temos na palavra de Deus, que o texto fala assim: na minha angústia clamei por socorro e Ele me ouviu. Clamei por socorro e o Senhor me atendeu à oração. Estava aflito e o Senhor ouviu o meu clamor. Irmão, se você pegar, há centenas de citações assim, somente no Salmo 18, versículo 6, Salmo 118, versículo 5, Salmo 120, versículo 1. Você pega os textos e você vê que as pessoas, quando estão aflitas e elas são devotadas a Deus, o primeiro caminho que ela procura é o Senhor. Você vê a mulher hemorrágica, a mulher com fluxo de sangue. Ela tinha uma enfermidade, uma hemorragia há 12 anos. A Bíblia fala que ela tinha padecido na mão de vários médicos e que tinha gastado tudo o que tinha para ser curada e não foi curada. Ou seja, ela procurou todos os meios primeiro, depois por último, ela viu Jesus passar e falou: acho que eu vou tocar nas vestes dele. Depois que ela tocou nas vestes do Senhor, ela foi curada. Quantas vezes não somos assim? Estamos numa aflição, com um problema terrível, estamos com uma luta terrível, a gente busca todos os meios carnais primeiro, aí quando não tem mais jeito, aí você lembra: vou orar. Já sei o que eu vou fazer, vou clamar a Deus, quem sabe Ele me ouve. Por que você não fez isso antes? Por que você não clamou a Deus logo de cara, sabendo que é Ele que responde a sua oração? Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas ocultas e grandes que tu não sabes. A oração, ela é muito poderosa, estamos falando isso o mês inteiro, sobre oração, é um tema inesgotável. Eu selecionei aqui 8 orações nessa campanha. Hoje é de Jonas, tem de Abacuque, se não me engano ainda, e de Jabes. Ainda tem mais 2 orações, mas se eu pegar aqui, há centenas de orações na palavra de Deus que nos ensina a ser um devotado. Jonas começa a orar, e eu vou te falar, irmãos, como que tem que ser a oração de uma pessoa que está aflita. Para que uma oração seja ouvida em meio à aflição, ela precisa ter alguns reconhecimentos. Presta atenção. Para a oração, você está no meio da aflição, lá você ora. Por que tem gente que ora no meio da aflição e não tem resposta de oração? Por que as pessoas vão orar às vezes no meio da aflição e não tem resposta nenhuma? Porque talvez estão orando errado. Tem oração errada? Tem, viu, irmão? Tem. Tem oração errada, sim. Como que é a oração errada? Por exemplo, a oração que você quer mandar em Deus. É uma oração errada. Quem manda é o Senhor, não é você. Uma oração errada é uma oração que você faz soberbamente, porque Deus ouve o humilde, não o soberbo. Então, uma oração errada, exemplificando claramente para você, é quando você fala assim: eu me revolto, eu ordeno, eu determino. Não existe isso na palavra de Deus. Não há referência bíblica quanto a isso. Não há nada disso. A gente inventa tanta coisa, irmãos. Eu estava vendo um videozinho na internet esses dias, um pastor dizendo que foi para o inferno um calvinista, um arminianista e um neopentecostal, né? Ou, para exemplificar para você, vai um presbiteriano, um assembleiano e por exemplo, da igreja Plenitude do reino de Deus, do poder de Deus, não sei como é que fala. E esses foram para o inferno. Chegaram no inferno, o calvinista disse assim: poxa, eu
eu imaginei que você era santificado, você se santificar, falou para o assembleano. E eu achei que você iria para o céu, porque você se santificou e aí não foi para o céu. Ele falou, não, realmente eu creio que a gente pode perder a salvação, então eu morri bem quando eu perdi a salvação e eu morri. E agora eu estou aqui, estou morto. Mas e você, calvinista? Você não acreditava que era predestinado? Você não estava predestinado a ser salvo? O que você está fazendo aqui? Não, é porque eu não fui predestinado a ser salvo. Por isso que eu estou aqui, né? Se eu fosse predestinado, eu não, por isso que eu estou aqui no inferno. E aí de repente chega o neopentecostal e diz assim, o que acontece? Isso aqui é o inferno? Não aceito. E eu determino que isso aqui é o céu agora. É mais ou menos isso. Eu não soube contar como o videozinho que eu escutei o pastor contando, que foi muito legal, foi um pastor metodista contando. Ele contando essa história, eu ria vendo, porque às vezes a gente quer mandar uma coisa, eu imagino Jó, falamos sobre Jó domingo, Jó dizendo assim, Senhor, eu determino o que? É minha vontade, Jó, é minha permissão, eu deixei, mas eu determino que essa luta saia. Determina o quê, meu? Vai se humilhar, vai orar pelos seus amigos, mesmo sendo reto. E aqui a gente vê Jonas reconhecendo algumas coisas, porque se eu estou no meio de uma aflição, e eu não reconhecer algumas coisas, provavelmente minha oração vai ficar assim, ó, no teto, não vai subir até o trono do Senhor. A primeira coisa que eu tenho que reconhecer, é reconhecer que eu estou angustiado, e que eu estou numa luta, e que eu estou com um problema. Irmãos, como é difícil as pessoas hoje em dia serem humildes para reconhecer que estão com problema. A arrogância e a prepotência fazem as pessoas quererem ser super homens e super mulheres, que não tem luta, que não tem problema, que é mais que vencedor, que é a menina dos olhos de Deus, que é a preciosidade do Senhor, que é a pérola, que é o suprassumo da fé, que não, deixa quieto, essa eu não vou falar, senão vai ser igual o Bob Marley, aí vocês vão começar a me zoar, né? Mas as pessoas têm uma dificuldade. Olha o versículo 3, o que Jonas fala, pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Eu estou com problema, olha onde eu estou, olha como eu estou, olha a situação que eu me encontro. Chega uma hora, irmão, que não dá mais para ser arrogante. E geralmente as pessoas que já tiveram bem de vida em algumas áreas da sua vida, dificilmente conseguem admitir que estão mal nessa área da sua vida. Vou dar um exemplo. A pessoa que, por exemplo, tem teve uma vida financeira muito boa, e de repente ela não está bem agora, ela não consegue admitir. Ela não consegue orar e dizer assim, Senhor, eu estou angustiado, eu estou aflito, eu estou passando por problemas, eu estou passando por situações terríveis. Não, Deus, olha, eu estou assim, mas rapidinho isso passa. Não, eu sei que eu sou forte, eu sei que eu trabalho, eu sei que Deus fala, então vai, filho, vai você então, sai da barriga desse peixe aí, você não é bom? Então vai. Não, é que eu tá devendo tudo, tá tudo acabado, tá capengando. Não, mas eu sei, eu comando, e eu aprendi, eu tenho faculdades, eu sou determinado, e eu sei como fazer e tal. Não, está na hora da gente que está dentro da barriga do peixe dizer assim, Senhor, eu estou com um problema, o Senhor me deu força, eu sei, o Senhor me deu sabedoria, eu sei, só que nem a minha força, nem a minha sabedoria, nem a minha vida acadêmica, nem a minha eloquência, nem a minha beleza, nem nada pode me fazer sair dessa barriga do peixe, me ajuda. Então, a pessoa admitir que está precisando, de repente, olha só,
De repente a pessoa tinha muito, de repente ela está passando fome. Para ela admitir na igreja que ela congrega, que ela tem os irmãos que ela ama, que ama a vida dela também, dizer assim: olha, estou precisando de uma cesta básica. É a humilhação, da humilhação, da humilhação, da humilhação, da humilhação, da humilhação, da humilhação. E talvez, só depois deste tratamento de Deus, é que a vida da pessoa realmente volta ao normal. Só quando às vezes a pessoa admite mesmo: olha, eu estou passando, estou dentro da barriga do peixe. Eu estou nas profundezas do mar, olha onde eu estou, olha como eu estou vivendo. Quando a pessoa admite, eu sei, meu irmão, porque eu já passei dos dois lados. Hoje eu estou num lado assim meio que intermediário. Já tivemos muito, eu, meu pai e minha família tivemos muito. Já tivemos chácara, lojas, loja no meu nome, Tardes Bazar, né? Já tivemos carros e casas, perdemos tudo, fomos morar de aluguel, fomos despejados da nossa casa, dependia de cesta básica da igreja. E hoje eu vivo bem, vamos dizer, estou na fase intermediária, nem muito e nem pouco. Não passo fome, tenho o que comer, tenho o que me vestir, como diz o apóstolo Paulo, sei viver contente em toda e qualquer situação. Agora, a gente às vezes é tratado por Deus. Por exemplo, meu casamento é uma referência, meu casamento é uma beleza, meu casamento é um diamante intocável. De repente, soltou um parafuso. E para admitir que esse parafuso soltou, uma pessoa, um casamento que nunca foi, e agora? Agora eu tenho que falar com o bispo. Eu tenho que ir no casal mais que 20, eu tenho que me aconselhar, eu preciso de um tratamento, de uma terapia matrimonial. Eu preciso de ajuda. Mas aí você fala: não, mas eu preciso de ajuda no meu casamento. Não, meu casamento nunca aconteceu isso. Até a pessoa admitir que ela está precisando agora de ajuda, ela não consegue admitir. Então analise aí você. Talvez você já esteja bem em alguma área da sua vida, financeira, saúde, vida amorosa, ministerial. E de repente você não está bem. Então é hora de você talvez falar assim: ó, eu estou angustiado. É o primeiro reconhecimento que você tem que ter. Como é que eu vou orar aflito se eu não admito que eu estou aflito? Senhor, não estou aflito não, viu? Não, só estou na barriga do peixe. Você acha que eu não sei que você está aflito? Você vai ser sincero comigo ou não? Você acha que eu não estou vendo sua conta bancária? Você acha que eu não sei as lágrimas que você derrama no seu travesseiro? Você acha que eu não sei o que está acontecendo no seu casamento? Você acha que eu não conheço teu coração com relação ao seu ministério? Você quer me enganar? Então o primeiro reconhecimento: reconheça os seus problemas, suas fraquezas. Deus não tem problema nenhum com as suas fraquezas. Os homens têm problema com as suas fraquezas, mas Deus não tem. Então você fala: Senhor, estou fraco. Ele diz para você: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu tenho que chegar para ele e falar assim: eu estou cansado, estou sobrecarregado. Há pessoas que vão ensinar assim: nunca fala isso para Deus. Eu vi um pastor falar isso. Ele disse assim: ó, chegue para Deus e diga assim: eu me revolto, eu determino. Fiquei pensando, está criando um bando de revoltado. Aí ele disse assim: porque tem pastores que falam para você assim: abaixa a cabeça para Deus e diga assim: pela misericórdia, pela misericórdia. Não faça isso não. Eu dizendo: é o anticristo ministrando, não é possível. Porque é justamente o contrário. É justamente o contrário. Abaixe sua cabeça, realmente, diga assim: Senhor, o que eu mereço é o salário do pecado. Tem misericórdia da minha vida. Segunda coisa que você tem que reconhecer: reconheça que você está preso, irmão, e que sozinho você não consegue sair. Olha o versículo 4 e 5. Olha o versículo 4 e 5. Ah não, perdão, eu pulei um tópico, eu vou voltar. Reconheça que é bom estar em comunhão com Deus. Perdão, eu pulei um versículo. Reconheça que é bom estar em comunhão com Deus. Porque se você na hora da oração não reconhecer que é bom estar em comunhão com Deus, olha só o versículo 4, quando Jonas começa a orar. Ele diz assim: então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos,
Tornarei porventura a ver o teu santo templo? Olha a preocupação de Jonas, né? Será que eu vou de novo ver a igreja? Será que eu vou de novo para a congregação? Ele poderia falar, será que eu vou ver meus filhos, minha esposa, minha família, meus amigos? Mas não, ele fala assim, será que eu verei o teu santo templo novamente? E ele admite, ele fala assim, lançado estou de diante dos teus olhos. A minha comunhão contigo acabou quando eu desobedeci a ti, Senhor. Jonas começa a reconhecer ali que ele não estava em comunhão com Deus. Jonas começa a reconhecer ali que ele era o problema. O problema sou eu, o Jonas aqui sou eu. O que está causando essa tempestade, a culpa é minha. Eu estou lançado diante do Senhor, porque se eu tivesse em comunhão contigo, talvez eu não estaria assim. Você já viu quantas pessoas vêm nos procurar, dizendo assim, olha, se eu estivesse nos caminhos do Senhor, eu não estaria passando por isso. Se eu não tivesse me desviado da igreja no passado, eu não estaria nessa lama que eu estou agora. Se eu não estivesse me desviado das coisas do Senhor, se eu não tivesse feito aquilo, ai meu Deus, se eu tivesse no altar. Eu lembro de uma pessoa que disse assim para mim, Tardes, eu pequei. Era uma amiga minha, de ministério, com um chamado lindíssimo, com uma vida, um futuro lindíssimo, dirigente de igreja e tal. Ela disse assim para mim, se eu estivesse naquele dia que eu pequei e caí, se eu estivesse no altar como era para eu estar, se eu estivesse lá, eu não teria destruído a minha vida, o meu casamento e o meu futuro. Porque realmente destruiu o futuro dessa garota. Destruiu. O pecado tem um poder avassalador e destruidor. Destruiu. E ela dizia para mim assim, se eu estivesse no lugar que era para eu estar, eu não teria feito isso que eu fiz. Já faz uns 10 anos isso, mais ou menos. Se eu estivesse em comunhão com Deus, Davi, né? Se Davi estivesse na guerra, ele não estaria no terraço da sua casa vendo Batseba tomar banho. Quantas vezes, se nós estivéssemos na casa do Senhor ou na comunhão com Deus, não estaríamos vivendo algumas coisas que estamos vivendo por nossa escolha. Então, a segunda coisa que você tem que reconheça que você depende de comunhão com Deus, que você depende que Ele te ouça, para você começar a ir voltar a dar valor para a igreja, para as coisas do Senhor, para as coisas do Pai, para quando você tinha comunhão com Ele. Aqui o que Jonas está sentindo falta é da comunhão com Deus, porque ele dizia, será que eu vou ver de novo a tua igreja? Eu não estou mais diante dos seus olhos. Se eu estivesse diante dos seus olhos. Terceira coisa que eu tenho que reconhecer, agora sim, reconheça que você está preso e que você sozinho não consegue sair. Deus vai falar com você agora, irmãos, presta atenção, versículo 5, diz assim, Jonas 2:5, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Esse versículo, ele torna cada vez mais literal aquilo que eu acredito, né? Jonas dizendo assim, as algas marinhas enrolaram na minha cabeça, que ele não conseguia se soltar, cheio de alga na cabeça, as algas cobrindo toda a cabeça dele. Imagina, meu Deus, irmão, a aflição que ele estava dentro de um peixe com alga enrolando a cabeça, numa escuridão total, num abismo. Ele fala, num abismo total, as águas me cercam até a alma, totalmente aflito. Então, talvez você pense assim, poxa, eu já fui um profeta do Senhor, eu já ouvi a voz de Deus, eu já andei com Ele, e agora olha onde eu estou. Meu irmão, talvez um deslize, talvez alguma coisa que você cometeu, talvez alguma coisa que você não fez nada. Deus está te tratando, Deus está te colocando ali para mostrar para você a sua total dependência dEle.
E quando você é autossuficiente demais, Ele te manda umas algas na sua cabeça para te prender e você fala: as algas estão encobrindo minha cabeça. As algas estão encobrindo minha cabeça. É como se Ele tivesse assim: vai então, faz aí, solta aí, mexe aí. Aí você se rende e fala: ah, Senhor, não dá. Versículo 6: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Começou a reconhecer que ele estava morto já. Falou: eu já morri, mas o Senhor me tirou da sepultura. Reconhecendo que a vida dele já estava indo embora ali. Irmão, 3 dias no ventre do peixe. 3 dias, irmão, sem dormir. Dá para dormir na barriga do peixe? Vai morrer afogado, sei lá, vai morrer asfixiando, sei lá, não sei se dá para dormir. 3 dias, imagina a aflição dele. Dentro daquela barriga daquele peixe, que vai saber que peixe que é, com um lambari não era. Né, Zé? O lambari não era, né? Vai saber o que era. E ele na barriga daquele peixe, as algas na cabeça dele, e ele pensando assim: sou um profeta, mas agora tenho que lembrar que eu dependo de Deus, que eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você: minha mãe e meu pai foram embora para São Paulo, e eu fiquei aqui na Praia Grande, porque eu encontrei a mulher mais linda do mundo, e queria casar com ela. E quando minha mãe estava aqui, meu pai, a gente trabalhava juntos numa distribuidora de livros. E a empresa faliu, quebrou, eles foram embora para São Paulo e eu fiquei. Eu disse assim para a pastora Vanessa: amor, fica tranquilo, com o meu currículo, com a minha experiência profissional, com a minha eloquência, com a minha beleza, que você pode ver que é verdade, né? Todo espírito de zombaria eu repreendo agora, em nome de Jesus. E aí eu disse assim para ela: eu vou começar a distribuir alguns currículos aqui, vai ser batata. Começa a distribuir currículos para a internet, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 2 meses, 3 meses, e com o discurso assim: não, calma, você vai ver, porque eu deixa comigo. Você já viu meu currículo? Só estudei em escolas particulares. Quer que eu fale inglês? The books on the table. Você quer que eu mostre que eu me formei, processamento de dados, fiz faculdade? Você quer? Processos gerenciais, ciência da computação. Você quer que eu mostre os cursos extracurriculares que eu já fiz também? Experiência profissional que eu trabalhei? Você quer? Não, deixa comigo. 6 meses, 7 meses, 8 meses, sem comida, morando na igreja, sem roupa, sem nada, nada. Um dia eu fiquei doente, ela que foi comprar Cataflã para mim. Fiquei numa maca, tinha uma maca na igreja, Deus até isso preparou. Fiquei internado dentro da igreja. Tinha uma maca lá atrás, ela foi lá, comprou remédio, ela ganhava super bem, ela ganhava R$360 de salário, que na época era um salário mínimo, R$363, isso porque ela era encarregada. E eu lá: não, deixa comigo, e Deus falou: então eu deixo. Fui fazer a prova do Banco do Brasil, falei: era isso, 200 questões, com 3 opções: sim, não ou sem resposta. Se você errasse, você perdia 1 ponto. Você acertasse, você ganhava 1 ponto. Colocou sem resposta, você nem ganha nem perde. Falei: beleza. Peguei a prova. Vocês têm 6 horas para fazer a prova. Eu fiz em 2 horas, fiquei esperando acabar o tempo mínimo para poder entregar minha prova. Cheguei em casa e disse assim: amor, estudei, amor.
Meu QI é elevado. Meu pai teve que me trocar de escolas umas 20 vezes. Pode perguntar para ele. Quando eu era no primário por causa do meu QI elevado. Falei isso para ele. Falei, meu amor, um cara inteligente como eu, deixa chegar o resultado. Deixa chegar o resultado. Pegar o resultado, não acertei nenhuma. Se eu tivesse colocado tudo sim, eu ganhava pelo menos um ponto. Ou tudo não, pelo menos. Vem a Porto Seguro. Minha irmã da igreja disse assim: consegui uma vaga para você na Porto Seguro. Falei, pastora Vanessa, tá vendo? Você viu? A mulher veio, a mulher era muito uma amiga minha, assim, querendo me ajudar. Pegou a roupa do marido dela, roupa social, porque eu só tinha camiseta e bermuda. Falou, você não vai assim para a entrevista. Pegou uma camisa social do marido dela, sapato do marido dela, cinto do marido dela, veio, me vestiu na igreja, falou, vamos para a entrevista. Me levou lá para Santos, conversei com a mulher disse assim para mim, chefe do RH. Ela falou, olha, eu conversei com 100 pessoas ontem, não gostei de ninguém. Perdão, 50 pessoas ontem, não gostei de ninguém. 50 pessoas ontem, não gostei de ninguém. Gostei de você, volta amanhã. O que eu cheguei em casa, falei para a pastora Vanessa? Tá vendo? De 100 pessoas, quem ele escolheu? Assim que ela me viu, Vanessa, eu abri minha boca, com essa minha lábia, foi rapidinho. Ela, ai, glória a Deus, salário bom. Você vê, ela ganhava 360, eu ia ganhar 890 por mês. Mais 12 reais por dia de alimentação, mais um monte de benefício, tal, carro da empresa. Eu falei, tá vendo? Era isso. Falei para ela. Voltei no outro dia lá, quando eu chego lá na Porto Seguro, eu entro lá, eu falei, por favor, a fulana. Quem? Fulana. Não, ela não está, não, é porque eu fui chamado para vaga de emprego, que estava vaga, tá? Ela me entrevistou ontem. Ah, então, aquele rapaz, ele já começou a trabalhar agora de manhã no seu lugar, aquela mulher foi mandada embora ontem. 25 anos de Porto Seguro, a mulher foi mandada embora, um dia antes de me contratar. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a perceber assim, Deus me falando, filho, ou é você ou sou eu, escolhe agora. Você vai conseguir sair sozinho? Vai, você não é bom? Você não é o currículo, você não é o eloquente, você não é o bonitão. Não falava isso. Mas você não é aquele que consegue tudo, que foi o melhor de 100 e tal. Estou provando para você que quem manda aqui sou eu. E quando eu quero tratar, eu trato você. Passou uma semana, veio um irmão da igreja, motorista da prefeitura. E eu já desesperado, comendo arroz e orégano na igreja. Uma situação já assim, imagina, um ano, um jovem com 18 anos, um ano na igreja, desempregado. Você imagina o que as pessoas da igreja falavam de mim? Não gosta de trabalhar. Isso aí, vagabundo. Só vive na igreja. E quer ser pastor? Quer ser pastor? Olha como ele vive. O pessoal da loja da frente vinha falar para o pessoal da igreja que vinha me contar. O pessoal da loja falou que você não sai da igreja, que você não trabalha, com um jovem da sua idade era para estar trabalhando. Eu sei, eu quero trabalhar. Aí um motorista da igreja chegou para mim e disse assim, Tardes, eu sei que você tem faculdades, sei que você sempre ganhou bem, eu sei que você sempre teve carro, sua família teve uma condição boa, mas olha, deixa eu te falar uma coisa, está abrindo uma inscrição aqui, ele me trouxe o jornal, para ser agente da dengue. Você quer? O salário é R$400. Aquela hora eu disse assim para ele, eu não tinha mais o que falar. Deus já tinha me moído e me tratado, me colocado na barriga do peixe. E Deus disse assim para mim, você está com as algas aí na cabeça, você sai sozinho, ou você depende de mim.
Eu disse para ele, não, eu quero, eu vou fazer esse concurso. Ele falou, então vai lá, faz inscrição, que hoje é o último dia. Eu falei, tem inscrição? Ele falou, tem. Eu falei, quanto que é? Ele, R$21. Eu falei, cara, eu não tenho R$1 no bolso. Eu como do que sobra do culto. Quando acaba o culto, acaba a cantina, eu como. É o que eu estou comendo. Alguns irmãos da igreja sabiam quando estava lá, levavam marmita para mim. Eu sempre fui queridinho da igreja também. Jovenzinho tá morando na igreja, as famílias vinham, passavam e falavam, meu, o cara tá, coitado desse cara. Aí trazia lá uma coxa de frango. E eu com faculdade, formado, família, sempre trabalhei com meu pai na marcenaria, com a minha mãe com vendas, sempre trabalhei desde pequeno. Estava com 18 para 19 anos namorando. Cadê o McDonald's para pagar o sorvete? Cadê não tem tempo de namoro, a gente não saiu uma vez. Quando saía era ela que pagava. E era 5 mangos que a gente gastava, mas não dava para gastar mais do que isso. Ele falou assim, eu vou pagar para você a inscrição da prefeitura. Vai lá, faz a inscrição da prefeitura. Ele me deu R$21. Eu fui fazer a inscrição. Quando eu peguei a prova, são 40 questões. Eram 90 vagas, 9.000 inscritos. Quando eu peguei a prova, gente, eu fiz matemática, cálculo diferencial integral 1. Você faz uma derivada que você usa 2 páginas para fazer uma equação de 3º, 4º grau. Quando eu vi, estava assim, 36 dividido por 9. Aí eu, não é possível. Aí eu olhei e falei assim, não é possível. Que coisa mais fácil. Quando eu falei assim, diante da prova, estava lá na Vila Mirim, diante da prova, eu disse assim, isso aqui, meu Deus, não é possível que está falando. Proparoxítono é acentuada ou não? Você está brincadeira comigo. Quer que eu falo até as regras da proparoxítono? Eu falo. Eu bati o olho assim na primeira folha e a hora que eu falei isso, eu lembrei de tudo que eu passei nesse 1 ano desempregado. Deus me falou assim, bom, então é você que vai fazer a prova sozinho, é isso? Me deu um frio na barriga, um gelo na espinha. Eu disse assim, não, Senhor, pelo amor de Deus, eu não sei nada. Mesmo formado, eu não sei nada, eu não sei, Senhor, eu não sei. Se o Senhor não me revelar qual é a alternativa, eu vou marcar D e era C. Vou marcar A e era B. Me ajuda. Na hora de passar pelo gabarito, eu acho que eu vou errar. Me ajuda. 40 questões. As pessoas lá tudo pensando, dizendo assim, mas eu não vou pensar para fazer essa questão. E eu, Senhor, eu sou muito arrogante, Pai. Eu sou muito prepotente, eu não estou alcançando nada na minha vida por causa disso. Me ajuda. Fiz a prova, passei. Fui trabalhar na prefeitura. Agente da dengue, irmão. Batendo de porta em porta. Dengue! Mentira, não falava isso. Eu sou uma pessoa chique. E dizia assim, Secretaria da Saúde, controle de vetores. Muito mais chique. Controle de vetores. E trabalhei 1 ano na prefeitura, ganhando R$400. Com todos os currículos que estavam na minha gaveta, com todos os diplomas, que estavam na minha gaveta, só chegou uma hora que eu tive que admitir. Uma outra coisa que eu falei para Deus, nunca mais trabalho com venda. Por isso que eu estava na prefeitura. Nunca mais trabalho com venda, mas eu nasci no dia do vendedor. Dia 1º de outubro. Minha mãe foi campeã nacional de venda do livro. Meu pai também. Venda está no sangue. Eu não tenho um registro na minha carteira. Eu tenho 34 anos. Eu pago meu INSS, mas eu não tenho um registro na minha carteira. E eu falei, nunca mais trabalho com venda, mas um dia eu coloquei a mochilinha da dengue. Não sei quem já viu algum mosquitão da dengue. Mochilinha azulzinha. E fui trabalhar. Quando eu passo pelo espelho, me olho no espelho, com aquela mochila nas costas, pensar tudo que meu pai pagou de escola particular, Colégio Brasília em São Paulo, um dos melhores colégios mais caros da Vila Formosa. Aqui eu estudei no Fortec, 3 anos, Unisanta, Unip.
E eu olhando para aquele espelho, eu me vendo com uma mochilinha toda rasgada do que a prefeitura dava para a gente, com um monte de sujeira que vinha daquela prefeitura. Eu olhei no espelho e disse assim, não é possível. Eu dizia, nunca mais vou trabalhar com venda, nunca mais vou trabalhar com venda. Já era pastor da igreja. Pastor da igreja, ganhando R$400. Eu era pastor de São Vicente, para ir pregar, eu pegava carona com o motorista do ônibus. Dizia para o cara assim, por favor, eu vou pregar, você me leva? A igreja não pagava salário, nunca pagou, a igreja que eu participei, nunca deu ajuda de custo. E o cara, os motoristas dos ônibus me conheciam, eu dava trufa para eles, eu pagava em trufa. Eu falava, pega uma trufa, uma bolachinha. Eles me davam carona para eu ir para São Vicente pregar. Quando eu não ia de bicicleta, 1h10 pedalando para ir em São Vicente. Chega para mim um recadinho na igreja. Contrata-se vendedores. Um pastor que veio para cá, queria abrir uma filial aqui na Praia Grande. Eu anunciei na igreja. Falei assim, vai ter vaga para vendedor, vai lá irmão, que é bom. Um irmão foi. Irmão simples, não tinha faculdade, não tinha vida acadêmica, não tinha eloquência, não era pastor, não tinha experiência profissional. Ele foi. E eu, vai lá irmão. Um dia ele volta e fala assim, pastor, na época né, eu era pastor. Pastor, vendi. Falei, que bênção. Falei, coitado, trabalhar com venda, deixa ele ficar iludido. Aí vendeu um hoje, amanhã, não vai vender mais nada. Outro dia ele volta e fala assim, pastor, vamos na pizzaria? E eu, nem nada, pegando carona para ir para a igreja. Como é que eu vou? Eu não tinha nem R$1 para ir para a igreja, como é que eu vou ir na pizzaria com ele? Ali para a pastora Vanessa, a gente ficava quieto e ficou... Não. Você tem uma ideia, irmãos? Quando a gente tinha dinheiro, a gente tinha R$4, pagava R$3,50 para ir e voltar de São Vicente, sobrava 50 centavos, que a gente parava aqui no terminal Tudo de Bases e comprava uma pipoca. Essa pipoca que a gente comprava, a gente rachava e dividia, e com uma frase assim ainda, eu falava assim, come você, não estou com fome não, e meu estômago... E ela comia, imagina amor, eu que não estou com fome, come você. E ela também. E a gente ficava rachando a pipoca. Quando eu tinha dinheiro para comprar 2 pipocas, era uma festa. E aí a gente revelava, sabe ontem? Estava morrendo de vontade de comer pipoca. E não comi porque eu queria deixar para você. Passando isso daí, de repente vem um irmão e falou assim, vamos na pizzaria? Eu disse para ele, cara... Denis, o nome dele, se estiver me assistindo, Denis, um beijo para você. Ele falou assim, vamos na pizzaria? Eu falei, cara, não vou não. Ele falou assim, eu pago. Eu falei, não é possível, cara. O menino estava desempregado, morando lá no 49, lá no Rio Branco. A casa caindo aos pedaços, ele estava morando, tal. O cara, de repente, aí ele começou a prosperar, ele falou assim, ô pastor, vai lá. E eu tinha lembrado que eu falei, nunca mais eu vou trabalhar com vendas. Eu determinei, eu escolhi. Deus me quebrou de novo. Eu tive que me humilhar, chegar lá. O cara falou, pô, mas você anunciou na igreja e não veio, passando fome? Eu, não estou bem passando fome, eu como uma pipoca de vez em quando. Eu estou respondendo isso. Pô, vamos vender aí e tal. Fui trabalhar numa empresa que oferecia planos de colônia de férias. Nessa empresa comecei a ganhar dinheiro. Comprei meu primeiro carro. Voltei a ganhar dinheiro. Comprei um Uninho 98. Outra coisa que Deus me tratou. Fui visitar minha tia lá em São Paulo. Daquelas do rei tem até aquela canelinha de fogo. Ela falou assim, Tarles, te vejo no Uno vermelho. Falei, está amarrado em nome de Jesus. Pessoa chique, olha a minha taça, irmão. Sei quem inventou essa taça aqui.
Tô brincando, tô gostando, viu? Tô gostando. Obrigado, obrigado. Eu disse assim, errei o Uno vermelho? Você tá doido. Quando eu ganhei dinheiro para comprar um carro, eu fui na Antônio Emerick, né, que chama na São Vicente ali. Um monte de agência de carro, fui um monte, não achei. Quando eu desisti, um cara me liga: ô, você passou aqui agora há pouco? Foi eu mesmo. Volta aqui que eu tenho o seu carro aqui, a parcela é tanto, não sei o quê. Eu falei: pô, essa parcela é boa, vem aqui. Quando eu chego lá, ele falou aqui, ó, Uno vermelho. Não era vermelho, era vinho. Quando eu olhei ele, eu falei: não, é vinho, é vinho. Também ela errou a profecia. Falei ainda assim. Fui lá. Peguei o carro. Quando eu pego o documento, está marcado Uno vermelho no documento. Deus estava me tratando em tudo, irmão. Me tratando em todas as coisas. Me ensinando a ser humilde. Me ensinando a falar assim: você depende de mim, está na barriga do peixe. Comprei um Uno 98. Depois comprei um Uno 2000. Depois já em 2007, comprei meu primeiro carro zero, um Corsa Classic zero. Depois comprei meu Ideia zero, o único dono. Estou com ele, não tem um defeito o carro. Estou tão feliz com ele, não estou nem a fim de trocar. Deus foi me dando, depois comprei minha casa. Hoje, cartão de crédito aqui não falta. Fatura também não. Hoje tenho a minha vida. Tenho minha vida boa. Eu não estou nadando no dinheiro, passo dificuldade, fico devendo no banco, cobre de novo. Vai cair um cheque, você corre atrás, cobre o cheque. Não é assim que a gente vive? E olha, irmãos, não devo R$1, não atraso uma conta. Desde que eu morava em Peruíbe, desde 2006, eu não atraso uma conta, nenhum dia na minha vida. Faz 10 anos que eu não atraso uma conta. Sabe por que eu não atraso uma conta? Vou falar aqui agora. E a pessoa responsável também, usada por Deus, está aqui, que é meu sogro aqui. Ó. Outra coisa que Deus me tratou. Esse meu sogro não é fácil. Morava em Peruíbe. Comprei esse Uno 98. E quando eu mudei para lá, meu ramo acabou lá. Lá em Peruíbe não tinha campo de trabalho para o meu departamento de vendas. Eu vendia plano de coluna de férias. E quando eu fui comprar um carro, eu também estava limpando meu nome. Então quem me deu o nome foi meu sogro. Usei o nome dele. Fui comprar um carro, um Uninho 98, a parcela era R$380. Eu falei: uma parcela dessa, não vou atrasar nunca. Atrasei. Quando eu parei de trabalhar, atrasei duas, começava a ligar para ele: Seu Batista, você não vai nem comprar nas Casas Bahia. Eu falava para ele. E você sabe que o pessoal da financeira aperta mesmo, né? E eu: calma, Seu Batista, calma, eu vou pagar. Pagava uma, atrasava duas, atrasava três, pagava três, atrasava uma. Ia nesse daí, e ligação. De repente, eu lá em Peruíbe, recebi uma visita ilustre do meu sogro e da minha sogra. Sentaram no meu sofá e minha sogra me disse assim: tá vendo esse meu velho aqui? Ela fala assim do meu sogro. Ele sempre teve Fusca. Sabe por quê? Porque ele nos honrava as contas dele. E eu abaixei minha cabeça. Minha filha casou com você, eu não esperava que ia ser assim. Eu abaixei minha cabeça. Se eu soubesse que se eu usar o nome dele, ele nunca ficou devendo no nome dele, mas você, que é genro dele, está devendo no nome dele. Ele nunca recebeu uma ligação de cobrança, mas depois que minha filha casou com você, agora todo dia ele recebe uma ligação da financeira. Eu baixei minha cabeça, pedi perdão, uma raiva de ficar sem carro, mas falei: vou devolver o carro. No outro dia a gente foi lá devolver o carro, voltei para casa, falei para a pastora Vanessa: hoje eu faço um voto com Deus, que eu nunca mais vou atrasar uma conta na minha vida, porque eu só vou comprar aquilo que eu posso pagar de verdade. Se eu não puder pagar, eu já cancelo já. Segundo voto que eu faço: se eu não tiver nome, então eu não tenho nome. Se eu não tiver crédito, então eu não tenho crédito. Se o banco, que é especialista em me dar um crédito, não me dá, então eu não vou pegar de terceiro para poder fazer. Se eu não consigo honrar o meu nome, vou honrar o nome dos outros, não vou.
Daquele dia para cá, 2006 para cá, eu nunca atrasei mais nenhuma conta na minha vida. E hoje, como diz provérbio, o meu nome vale mais do que o ouro que a prata. A pastora Vanessa bateu no carro de uma pessoa, e aí ontem eu fui pagar o estrago. R$ 1.200 ficou no carro da pessoa. Bateu o carro do meu sogro numa outra pessoa, num Prisma. Eu cheguei lá, o cara, marido da mulher que estava dirigindo, disse assim: olha rapaz, fui falar de você, fui falar que eu bati o carro em você, que sua esposa bateu o carro e tal. Quando eu falei que era você, um tal de um pastor lá da Cal, as pessoas, meus vizinhos, me falaram assim: e se é esse cara que vai bater no seu carro, então fica tranquilo, meu, você não precisa nem ligar para ele que ele vai te procurar. Falei, puxa. De repente ele conhece também o pastor Newton. O pastor Newton falou para ele: olha, se esse cara que você falou que bateu no seu carro, a esposa dele bateu no seu carro, não pagar, pode deixar que eu pago. Se eu soubesse, eu deixo dele pagar. É tão bom ter bom testemunho. É tão bom a gente admitir que a gente, humano, força, academia, a vida acadêmica, o intelecto, é tão fraco perto da poderosa mão de Deus, Criador do céu e da terra. Então, contei um pouquinho do meu testemunho para você saber que quando você está na barriga do peixe, você não pode ficar falando assim: eu vou sair, viu? Eu vou sair. Não, tenha fé que você vai sair. Mas se renda à mão de Deus. E fala: Senhor, se o Senhor não abrir as portas, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão será repousar tarde, acordar cedo, comer pão de dores, que penosamente granjeastes, porque aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Salmo 127, se eu não me engano. Você precisa se render à vontade de Deus e às coisas do Senhor e à onipotente mão de Deus. Então, para encerrar esse culto, eu quero falar para vocês 3 dicas. Primeira dica: clame a Deus. Está no meio de uma aflição? Clame a Deus. Versículo 7, o Jonas disse assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. No versículo 2 fala que ele, no ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. Clamar, no dicionário eu fui buscar, clamar é, clamar é dizer em alta voz, gritar, bradar, exclamar. Ele começou a clamar dentro e gritar dentro do ventre do peixe. E ele dizia: Senhor, a minha alma está desfalecendo. Senhor, eu estou em grande aflição. E ele começou a gritar na barriga do peixe. Eu tenho por mim que o peixe não gostou nada de ver um cara gritando na sua barriga. Um cara gritando na sua barriga, a ponto do peixe ficar desesperado. E eu creio que à medida que você começa a clamar e falar com Deus, Satanás é esse grande peixe que vai ficar irritado com a sua oração, vai ficar incomodado com você falando, com você clamando a Deus de verdade. Primeira coisa, clame ao Senhor. Segunda coisa, tenha fé. O versículo 8 e 9, olha só: os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Ele está dizendo o seguinte: olha, aqueles que confiam em coisas vãs não confiam no Deus verdadeiro. E estava se igualando aqui aos idólatras, mas ele diz assim, olha o versículo 9: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Espera aí, ô Jonas, você não entendeu, filho. Você está na barriga do peixe. Como é que você fala assim: te oferecerei sacrifício? Como é que você fala assim: não, Deus, pode deixar, o que eu votei, eu vou pagar.
Como? Você está morto, cara. Você está dentro do peixe, como é que você vai sair dali? A oração de Jonas mostra a certeza que ele tinha que ele ia sair dali, né? Ele fala, não Deus, pode deixar, porque ele fala no futuro aqui, ó. Eu te oferecerei sacrifícios. Ele fala isso dentro da barriga do peixe. Assim deve ser aquele aflito que está clamando a Deus. Senhor, estou dentro da barriga do peixe, nessa aflição terrível. Mas Senhor, com voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios de louvores. O voto que eu fiz eu vou pagar. Já falando no futuro, crendo que Deus vai tirar você daquela barriga do peixe. Aleluia. Crendo que você vai sair. Profetizando que você vai sair. Com fé que você vai sair. Ele tinha fé que ele ia sair. E a terceira e última coisa, já profetizando que você vai sair mesmo. O devotado que ora e clama em meio à aflição, ele recebe o versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Eu creio que quando você clama e fala com Deus, Ele fala com a sua aflição. Ele falou ao peixe e disse, ó, assim como ele falou para Satanás quando estava afligindo Jó, Satanás, agora basta, chega, tira sua mão, agora eu vou agir na vida dele, dando o dobro para ele. A hora que você fala com Deus, Deus responde. E ele falou, Deus falou com o peixe. O que será que Deus falou com o peixe? Peixe, chega, vai, põe ele na terra lá. Acabou, vomita ele lá. Blá. Ele é vomitado no meio das ondas. Você, de repente vê de novo a luz do dia ou da noite, vai saber. Cai na praia e o peixe largou ele. E aí capítulo 3, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, segunda vez, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E agora? Ele vai falar que não? Não vou. Versículo 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ficou obediente rapidinho. Deus tratou com a vida dele. Deus tratou com a vida dele. Às vezes Deus quer que você fique rapidinho para ouvir a voz dele. Talvez essa aflição é para te ensinar a orar como se deve e falar com Deus como Deus e falar com o Senhor como o Senhor, e não como qualquer amigo seu, como qualquer cachorrinho que você fala, como é Deus, sai daí, vai para lá, faz isso. Fale com Deus como Deus, se humilhe na poderosa mão de Deus, e aí a hora que você clamar, Ele vai te responder em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, por favor.